Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai, ô parente pro quilombo do Dumbá. Muriquinho pequenino, parente de que samba na cacunda. Pergunta onde vai, ô parente do quilombo do Dumbá. Pergunta onde vai. Todos os anos, no mês de outubro, a cidade nascida à sombra dos laranjais, cortada pelo Cotinguiba, se envolve de preto e vermelho, de ancestralidade, de movimentos, sons, de euforia, de uma alegria de quem comemora a sua liberdade de viver. A festa do Lambe-Sujo e Caboclinho mexe com o laranjeirense. Quando outubro se aproxima, a excitação e a expectativa tomam conta, mas até que o grande dia chegue, a cidade inteira se move e muita água passa por baixo da ponte. Ele também fazer quantos ensaios, são 2 ensaios, e sabemos que horas começa, que horas termina. Assim, quanto a nível do estado. Sempre se fez presente nesses eventos e esse ano não vai ser diferente. É completamente diferente do material. Ao pontapé, na realidade, a logística do Dia dos Lambe-Sujo. Tivemos a presença do secretário, tivemos Capitão Silvestre, os 2 membros dos grupos folclóricos, José Ronaldo e Nininho, dos Caboclinhos, e os demais componentes da que fazem a cultura. Quanto mais outubro se aproxima, mais eufórica a cidade fica. As ruas vão se enchendo de vermelho, cor presente na roupa do negro representado nesse folguedo. Quando o dia se aproxima, a animação toma conta. Além de garantir indumentária, o laranjeirense que anseia pelo grande dia, ao mesmo tempo em que não aguenta esperar, quer relembrar o que está prestes a reviver. É uma das festas, é um folguedo, é uma atração cultural que é esperada o ano inteiro. A população de Laranjeiras, jovens, adultos, avós, todos ficam esperando e aguardando essa grande manifestação cultural. A gente já começa a preparar logo cedo todo esse aparato que vai servir de logística para que o Lambe-Sujo de Caboclinhos aconteça. José, pegaram o papel para ver o José. Nas primeiras horas da manhã de sábado, ainda com o sol brotando, o negro e o caboclo se preparam. Dali eles saem às ruas em direção à feira. É lá que o negro irá pedir esmola sob a vigia de um caboclo que não sai de sua cola. Enquanto eles passam, arrebatam olhares sob o misto de curiosidade e orgulho dessa encenação. Perto dali, no Largo do Quaresma, outros membros do grupo preparam um espaço onde mais tarde será construída a barraca, sede do quilombo. É início de tarde. Cerca de 15 homens entram na mata nos arredores do centro histórico para a retirada de taquaras que serão utilizadas na construção da barraca. Estamos aqui na mata, é terra da Cimesa, mas todo ano nós somos liberados a tirar a taquara, muitos conhecem como bambu. E nós damos preferência a tirar as taquara mais verdinha, porque ela tem uma flexibilidade melhor para fazer o arco da nossa cabana. E a nossa cabana vai ser o nosso quilombo. E nós estamos aqui com um grupo de pessoas aqui, né, abnegados do Lambe-Sujo, todo mundo dando a sua contribuição nessa tarde de sábado, que é a véspera da grande festa do Lambe-Sujo e Caboclinho. Enquanto o cenário não fica pronto, outras barracas vão sendo armadas. Só que estas não são cenográficas, pelo contrário, tem um público ansioso para utilizá-las de verdade mais tarde. A noite chega, as ruas ficam movimentadas. É que antes que a alvorada festiva aconteça, há um público que faz a própria festa. É o som que repique do
histórico Lambisújo e Caboclinhos representa a destruição de um quilombo, talvez inspirado naquele que foi o maior quilombo que o Brasil teve, o quilombo do Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas. Então, o grupo encena algo que também Laranjeiras vivenciou no passado. Laranjeiras teve vários focos de concentrações de negros fugitivos da escravidão, que deram origem a vários quilombos. Um deles, o mais famoso, talvez o maior de todos, deu origem ao povoado que hoje temos, chamado de Muçuca, o povoado Muçuca. Então, Laranjeiras encena aquilo que, de certa forma, ela vivenciou historicamente. Então, negros fugiram da escravidão, se embrenham nas matas e constroem um quilombo. Constroem um quilombo e, a partir desse quilombo, entram na cidade para realizar saques, né? É famoso na história de Laranjeiras um líder quilombola chamado Inácio Brinquinho, que realizou bastante saques aqui na região, inclusive sua história é retratada no livro do Padre Filadélfio. Então Laranjeiras vivenciou isso. E nessa encenação, os negros entram na cidade para realizar saques, pequenos furtos são permitidos nesse dia, fazem parte da encenação. A população, de certa forma, até facilita o furto, colocando na janela um pote de balas, uma dúzia de bananas, laranjas, para que os negros possam fingir que estão roubando. E na encenação, a população branca, são aqueles que não estão pintados, né, contratam índios para que, já que os índios conhecem a mata onde se formou o quilombo, para que os índios, entrando na mata, destruam o quilombo, capturem esses negros e os reconduzam à escravidão. A encenação toma todo um dia. Começa, na verdade, na madrugada, com o que chamamos de alvorada, que é um primeiro momento em que os negros entram na cidade, mas ainda não estão pintados. A alvorada termina, o público se dispersa. É hora de recarregar as baterias, afinal, dali a pouco, acontece mais um ato. São quase 9 da manhã de domingo. As ruas continuam movimentadas. A essa altura já tem negro pintado aqui e ali. Alguns importunam quem passa ameaçando melar com cabaú. Uma das partes mais divertidas desse dia. Porque quem tá limpo não quer se sujar, e então ficou sob o domínio do lambisújo. Vai aqui já, bora. Ei, Davi, o famoso xadrez. Mais uma. Os caboclinhos também se preparam. Entre os personagens dos negros, a gente tem aquele que simplesmente é um negro que é utilizado na lavoura, ele dança com uma foice de madeira, simbolizando o seu instrumento de trabalho, traja um short vermelho, uma touca vermelha que lembra muito a figura do Saci. Quando eu perguntava aos brincantes antigos o porquê disso, muitos diziam que a intenção era lembrar o Saci mesmo, para que quando estivessem fugindo no meio da mata, alguém topasse com um deles, corresse com medo, porque poderia estar diante da figura lendária do Saci, que era famoso pelas suas travessuras. Então, não mexesse com o negro. A tinta no passado era carvão pisado, se utilizava a banha de porco derretida,
mas como dificultava muito na hora de retirar essa tinta, hoje em dia se usa um pigmento preto, uma tinta que chamam de tinta xadrez, que é utilizada para pintar rodapés de paredes, e a gente mistura um pouco de sabão, dilui em água para facilitar a retirada da tinta, e por cima uma camada do cabaú, que é o elástico da cana-de-açúcar, que, segundo membros antigos da brincadeira, também era utilizado por negros quando fugiam, que se lambuzavam de cabaú, rolavam sobre folhas secas, as folhas grudavam no corpo e auxiliava a camuflagem no meio da mata, na hora da fuga. E por volta das 9 horas, há um novo ataque à cidade. São conduzidos pelo príncipe do Quilombo. Já o príncipe do Quilombo, ele traz na sua coroa a cruz, talvez um símbolo da influência cristã sobre os negros que também, aqui em Laranjeiras, abraçaram o cristianismo. Um exemplo, a gente tem os negros da etnia Yorubá, os negros Nagôs, quando desde a época do Tio Henrique e Tio Herculano, grandes líderes primeiros desse povo aqui em Laranjeiras, pediram que todos eles recebessem o batismo da Igreja Católica. Então, a figura do príncipe tem uma indumentária totalmente diferente da figura do rei, e justamente isso se destaca principalmente nas coroas. No peitoral, eles trazem pequenos bonequinhos, os calungas, que acreditam trazer sorte, trazer a força dos ancestrais para auxiliá-los no momento da guerra. Caboclinho, ele nada mais é uma tribo indígena, certo, que sai em seu embate para capturar os negros. E os negros entre si, certo, se escondem em uma cabana chamada Quilombo, para que a gente não consigamos encontrá-los. Fogo mais fogo! Fogo mais fogo! Pela manhã, os indígenas estão sob o comando de um filho do cacique. Alguns membros antigos do grupo aqui chamavam ele de Morubixaba, né? Um termo que era muito utilizado dentro das comunidades indígenas para designar o líder da tribo. Tradição, em Laranjeiras, é tradição os negros passarem na porta da igreja para pedir a bênção a um padre, desde a época do saudoso padre Filadélfo. E aí, também passando pela porta da matriz, pedem a bênção ao padre, o sacerdote abençoa os brincantes. Yande roya salva Jesus Cristo, Poranga salva e o copeiro mo panhe penhe. Com essa mensagem entre nós e para o resto do mundo, a todos os que viessem para a festa, desde pequeno, morando aqui na rua, inclusive estou na minha casa nesse momento, a gente sempre ouviu a alvorada,
a missa, né, a coroação, os cortejos, o combate. Então representa muita coisa, é uma vivência, é uma retrospectiva no passado para mim e para todos os laranjeirenses que aqui vivem. Sempre os índios perseguindo os negros, um grupo perseguindo o outro. Quando se encontram, às vezes, quando se cruzam, os brincantes se simulam uma pequena briga, mas os negros sempre conseguem escapar. E isso até o final da manhã, quando o grupo se desfaz e se dá a feijoada. Essa feijoada já é uma preparatória no sábado, que antecede a festa, com o negro e o caboclo, que representa todo o grupo naquele momento. Eu chorei, todo oi, cadê a mochila que o cão carregou? Eu chorei, todo chorou, oi, cadê a mochila que o cão carregou? Eu chorei, todo chorou, oi, cadê a mochila que o cão... O rei do Quilombo traz na sua coroa a meia-lua e a estrela, talvez um sinal da influência islâmica sobre os negros malês. Laranjeiras também recebeu no passado muitos negros dessa etnia, negros malês. Então, dentro do Quilombo, esses negros são mantidos em um severo controle do rei por meio da figura dos feitores. Quem são os feitores? Uma espécie de polícia do Quilombo. Estão sob comando do rei e castigam os negros que desobedecem à ordem do rei. Castigam os negros que, por exemplo, quando o grupo está dançando na rua, sai da fila. O negro que se afasta do grupo sem autorização é castigado pelos feitores. O comando, né, da manifestação, o coordenador geral, e ele é um mestre. Então, com ele, do nome sujo, ele é um conhecedor daquilo que ele faz. Ele tem um conhecimento total, né, de passar para os demais. Alguns fazem paralelo do Pajuá com a figura do preto velho, um protótipo daquele negro sábio, daquele negro conhecedor de mistérios, daquele que tem facilidade de contato, de invocar os antigos ancestrais. Alguns fazem um paralelo do Pajuá com o preto velho e da mesma forma da mãe Susana com o orixá Nanã, né? Mas, digamos que no grupo folclórico Lambissujo não há um elemento religioso. É um elemento predominantemente lúdico, de diversão, de brincadeira. Mas é tradição também, sempre que os negros saem e do caminho encontram uma casa de cultos relacionados, de cultos africanos, se fazer uma espécie de uma saudação às pessoas daquela casa. Por isso, sempre que os negros saem, passam no terreiro Nagô, no terreiro Santa Bárbara Virgem, para saudar a Loxa, a líder da comunidade Yorubá aqui em Laranjeiras. Suzana, alguns associam a Nanã, mas não há nada decisivo sobre isso, é apenas especulação, né? Mas é a cozinheira do Quilombo. Ela dança
com um cesto cheio de penduricalhos, utensílios domésticos dentro do cesto, algumas bonecas, panelas velhas, até pinico velho, e ela representa a cozinheira do Quilombo. Nos encontros com a tribo dos índios, ela se mostra bastante provocativa contra os índios, dizendo palavras ofensivas contra os índios, na tentativa de proteger os seus filhos. É o protótipo da mãe protetora que quer proteger os filhos daqueles que querem fazer o mal aos filhos dela. Dentro do grupo folclórico Lambissuja ainda existem aqueles negros que não portam a foice, porque às vezes estão tocando um instrumento. Alguns, além do instrumento, também estão com a foice. Então existe digamos que uma bateria dos lambissujos. Existe um tambor principal, a caceteira, que é quem dita o andamento da música, o andamento, a velocidade com que os toques são executados. A caceteira, o instrumento principal, é quem inicia os toques. Todos devem se orientar pela caceteira, que na verdade é um bumbo bastante rústico. A cuíca, uma afinação bastante grave, o que cria um clima até, eu diria que amedrontador. Quem tem contato com o lambissuja a primeira vez, o toque ao mesmo tempo que é um toque animado, é um toque que mete medo, é um toque guerreiro, né? E além disso, somado à caceteira, o estalar do chicote dos feitores, os fogos, os explosivos que se soltam, faz com que muita gente, no primeiro momento que tenha contato com o fogueiro, tenha medo de se aproximar. E era assim que era no passado, as pessoas nunca iam nem nas calçadas do lado, o povo temia o lambissuja. Eu lembro da minha época de infância, nem as janelas o povo deixava abertas. Eu lembro dos negros passando na rua e as foices tentando entrar pela janela da casa da minha mãe. Então o povo ia geralmente atrás, acompanhando, batendo palma, olhando à distância, com medo, porque o mote cantado pelos negros, samba negro, branco não vem cá, se vier pau é de levar, é levado muito a sério. Então quem se aproximasse apanhava literalmente. Nesse momento, os índios se aproximam do Quilombo. E nessa vinda dos índios ao Quilombo, o cacique é quem lidera a tribo na parte da tarde. O cacique, que vem também, traz uma personagem feminina no meio dos índios, que é a filha do cacique. Uma jovenzinha que é filha do cacique. As duas personagens femininas do grupo são a mãe Susana, cozinheira do Quilombo, e a filha do cacique. Num desses encontros em que os índios estão perseguindo os negros pelas ruas da cidade, os negros sequestram a filha do cacique. Então, nesse momento em que os índios estão se aproximando do cacique, do Quilombo, chefiados pelo cacique para uma batalha final, o negro alforriado está para ser enforcado e ele pede perdão. Então o rei, consultando o Pajuá, consultando os mais antigos do Quilombo, resolvem perdoá-lo. Ele se oferece inclusive para ajudar, porque ele sabe que os índios também não pouparão a vida dele. Então ele se oferece para ajudar e é colocado como rei, como sentinela. O rei dá a missão a ele de subir naquele mastro que lhe serviria de forca, para que ele anuncie de lá do alto do mastro por qual lado os índios estão se aproximando, para que os negros possam se preparar. É essa a figura daquele negro que fica lá em cima do mastro. Então os índios se aproximam, os negros já fizeram o rapto da filha do cacique, então o cacique de imediato não vai
até o quilombo, envia alguns índios dos seus melhores guerreiros para negociar a devolução da filha dele. A gente chama de embaixadas. Então os índios vão até o quilombo, passam pelo pajuá, são recebidos pelo pajuá. O pajuá pergunta o que eles desejam e aí eles dizem: meu cacique e senhor manda pedir que seja devolvida a sua filha por bem, senão ele virá por mal e vai haver fogo, sangue, guerra, muita morte, até acabar com tudo. E nessa luta que se forma entre índios e feitores, os índios chegam até a figura do príncipe e o príncipe consegue expulsá-los de dentro do quilombo, debaixo de golpes de espada, e nisso eles são perseguidos pelos feitores até um pouco mais distante do quilombo. Isso se repete por 3 vezes. Por 3 vezes, embaixadas são feitas tentando negociar a devolução da filha do cacique. Não obtendo êxito, o cacique vem ao final com toda a tribo. Cerca o quilombo, incendeia a barraca, que é sede do Quilombo dos Negros, e se é travada uma luta corporal entre índios e negros, em que os negros são aprisionados, amarrados com cordas, e são obrigados a sair pelas ruas da cidade pedindo esmola na encenação para que possam comprar a sua alforria. Meu senhor mandou o nego trabalhar no capim de planta, meu mano, no maçambará, samba negro, branco não vem cá, se vier, pau é de levar, samba negro, branco não vem cá, se vier, pau é de levar.